Boa noite, queridos, queridas. Quem está agora online presente e quem vai assistir depois a gravação em vídeo no YouTube. Uma boa noite a todos. Hoje, dia 18 de novembro de 2022, com mais um encontro de leitura comentada da obra de Robert Sokolovsky, Introdução à Fenomenologia, dentro do nosso curso de Fundamentação Filosófica da Filosofia Clínica. Eu queria, de início, fazer uma rápida, mas acho importante, ênfase sobre essa migração do método fenomenológico da atitude natural para a atitude fenomenológica, que Russell chamou de, usando o termo grego, epoké, que quer dizer suspender o juízo, o julgamento, para que a consciência fique atenta e não impulsiva, o que seria emitir opiniões. O conhecimento exige um parar e voltar atrás, que é um refletir. Flexão, um movimento para trás. Esse trabalho de suspender não é necessariamente negar ou ir contra, mas suspender as primeiras impressões que a mente ou os sentidos têm do mundo é uma prudência. E esse afastamento vai, em tese, até o infinito, sempre abandonando as primeiras impressões em direção às últimas, num caminho que é infinito. E até mesmo quando chegaríamos a algo que chamaríamos de verdade, esta, por sua vez, não pode se calcificar, tornando-se doutrina, verdade posta, dogmática, e exigirá de nossa parte que as verdades que, de alguma forma, culturalmente ou individualmente se solidificaram, se engessaram, precisarão também de uma epoqué, de uma suspensão e uma revisão das percepções que, se um dia lá atrás foram conhecimento, a qualquer momento podem ser revistas como opiniões. E isso nos leva a uma questão fundamental, que o termo senso comum quase sempre é atrelado à ausência do cientificismo. Mas não é estranho, como o professor Hilton Japiaçu, grande filósofo epistemólogo brasileiro, a partir de outros grandes pensadores como Michel Foucault, escreveu o clássico O Mito da Neutralidade Científica, para dizer que, curiosamente, muito do que chamamos de ciência se tornou também dogmática e precisa ser revista. E se não fizermos esse esforço de epoquê, do afastamento da atitude natural, incluindo as chamadas premissas ou posturas científicas, as ciências se tornarão instrumentais e não mais filosoficamente postas. E uma ciência ou um conhecimento tecnológico sem uma reflexão filosófica pode redundar em um tipo de saber altamente desumanizante, que, ao contrário de uma espécie de crença no progresso da humanidade, pode revelar, ao contrário, com maior ciência, maior desumanidade. Então, aqui eu quero fazer rapidamente um, um, um pequeno atrelamento entre o caráter epistemológico da epoquê,
abandonar as opiniões em busca da verdade ou do conhecimento objetivo, e o aspecto da alteridade, da ética, que também é basilar na fenomenologia, porque a fenomenologia é um exercício de conhecer a realidade e o outro através desse afastamento do óbvio. Bom, esse trabalho, chamado de epoché no grego, Kant o chamou de transcendental, e que vai ser, portanto, na fenomenologia, herdeira do pensamento kantiano, na chamada crítica da razão pura, esse conhecimento fenomenológico, essa redução fenomenológica, ela será um conhecimento transcendental. O que quer dizer isso? Será sempre um exercício, nunca um ato único, de transcender o óbvio, de ir além, é o que significa trans, ir além do instantâneo ou dos impulsos. Esse suspender as opiniões, que os gregos chamavam de doxas, e ir para o conhecimento, ou para a episteme, sair do óbvio opinativo e ir para a evidência da verdade. Olha que interessante. Óbvio, aqui não é sinônimo de evidente. Como se disséssemos quais interjeições populares. Isto é óbvio. Óbvio não significa isto é evidente. O óbvio é a ausência da reflexão. A evidência é um correlato. É uma intencionalidade entre a mente e o objeto conhecido, entre o tipo de percepção da estrutura mental cognitiva e a natureza e as características próprias do objeto a ser conhecido, que nós já estudamos como intencionalidade. Uma intencionalidade bem feita, adequadamente, bem elaborada, isto é, no trabalho de redução, no trabalho de suspensão das opiniões, implicará em chegarmos à evidência. Deixa eu esclarecer melhor. Saímos do óbvio e íamos para a evidência. A verdade ou a revelação do real, pelo método da racionalidade, ela é um trabalho constante, tanto individual quanto histórico e cultural, de retirar o máximo de opiniões, o máximo das primeiras crenças ou tendências em fixarmos o nosso pensamento e as nossas crenças e descansarmos nosso exercício da razão. E essa verdade enquanto revelação, o termo etimologicamente mostra que é tirar o véu para ver as coisas como elas são e não como nós, em nossas opiniões, fabricávamos. E aqui eu estou me referindo, claro, não um tipo de conhecimento degustativo, intimista, porque isso não é uma questão de revelação, né? Uma pessoa gostar de amarelo, doce, ou quaisquer outras experiências íntimas. Nisso não está a questão da verdade. Mas quando a questão da verdade se coloca, ela não pode mais ficar restrita apenas ao sujeito, o que ele acha, o que ele projeta, mas sim ao refinamento da percepção sobre as coisas a serem conhecidas de tal forma
que a mente humana não comprometa, não contamine o objeto percebido. É nesse sentido que retirar o máximo de opiniões, suspendendo o julgamento, retirar, abandonando as primeiras aparências ou obviedades, para que a verdade seja uma intuição do objeto intencionado, perspectivado, e não apenas a mera projeção opinativa do eu. Em que isso nos toca de perto no trabalho do terapeuta, do filósofo clínico? No caso do filósofo clínico, que respeita, procura, exercita, pratica a alteridade de respeitar as verdades subjetivas do partilhante, esse respeitar implica em uma postura que, na alteridade, é anterior ao conhecimento, isto é, eu ainda não conheço o outro, eu me darei a conhecê-lo através da escuta, através do cuidado, da aproximação generosa, gentil e acolhedora da hospitalidade. Sim. Então, nesse sentido, a bondade, a ética é anterior ao conhecimento adquirido. Mas isso não significa que desdenha o conhecimento. A fenomenologia, enquanto ética, e não apenas enquanto epistemologia, ela procura exercitar o ir ao outro e as verdades que o outro tem a dizer. Significa que quando o filósofo clínico, vamos trazer para o nosso caso em particular, quando o filósofo clínico vai ouvir o que um partilhante tem a lhe dizer, seja pelo que disse literalmente, ou pelo que ele quis dizer por detrás da literalidade, ou no contexto semântico de sua narrativa, o filósofo clínico não pode, desprovido de epistemologia, por isso é um método, dentre toda a metodologia da filosofia clínica de Lúcio Pacta, há fortemente o método fenomenológico. Repito, não único, mas entretecido com outros. E, nesse sentido, pertence ao exercício da ética não confundir o que o outro disse ou quis dizer como se isso fosse indiferente ao conhecimento. Por isso, nós temos que ter, enquanto filósofos clínicos, uma postura epistemológica para não exatamente garantir, mas praticarmos a postura de não nos confundirmos em nossas opiniões com o que o partilhante está a dizer. E isso significa que, quando um filósofo clínico, frente a colegas, isto é, frente ao estabelecimento epistemológico do seu saber clínico, vir, como acontece no caso Quimera, no grupo Quimera, o grupo de trabalho aqui da Casa de Estudos Francisco de Assis, em Goiânia, que discutimos casos clínicos, em busca de novas perspectivas, conhecimentos que nos ajudem uns aos outros a vermos aspectos que não tinham sido vistos e metodologicamente tenhamos primor e tenhamos um refinamento ético. Isso tudo exige conhecimento e não confusões. Por isso, o filósofo clínico respeita a subjetividade do outro, mas agora, epistemologicamente, essa ética também não abandona a epistemologia. Qual é a subjetividade do outro? O que o outro disse ou quis dizer? Uma resposta que não fique reduzida à opinião do filósofo clínico e que seja de tal forma minimamente verificável
a tal ponto que eu prove perante a mim mesmo, perante colegas, metodologicamente, que determinada estrutura de pensamento pertence ao partilhante e não à minha confusão projetada sobre ele. Entendem? O valor da verdade, que não se afasta do da ética. A ética é um princípio anterior a qualquer conhecimento. Frente ao desconhecido, o respeito pelo estranho, pela outridade, pela infinitude. Mas o caminhar não é desavisado e não se põe a qualquer possível engano. Ainda que hajam enganos, eles deverão ser reiterados de exercícios dessa chamada redução. Reducere, em latim, essa redução fenomenológica, que é transcender as opiniões em busca do conhecimento, transcender a vivência instantânea do conteúdo das vivências narradas pelo outro ou vividas pelo filósofo clínico enquanto ouve, e se aproximarem da forma, do mapeamento epistemológico que, pelo menos, nos dê alguma segurança de avançar além do opinativo. Pois bem, reducere quer dizer, literalmente, trazer de volta. Trazer de volta à realidade objetiva. Lembram, voltando aqui ao grego, objeto é o que está diante do outro. Então, é preciso que o conhecimento, que a verdade, que se fundamente, que se torne de tal forma intuída pelo filósofo clínico, seja correlata, ou seja, o que pensa o filósofo clínico corresponde ao que o outro disse, minimamente com um grau de verificação, de indexação pelo método e, dentre os outros recursos que fazemos, via a historicidade. A historicidade que é um método fenomenológico de conhecer o outro a partir dele, no mundo dele, e confirmando isso em seus padrões de e modos e tendências de do ser subjetivo dele. Bom, trazer de volta, eu vou colocar aqui, comparando a palavra do termo que se habituou, pelo menos na modernidade, da clínica médica. Clinicare, que é um deitar-se sobre o outro, que está lá adoentado, que está acamado, e aí ele corre, nesse olhar, o risco de ser ele, o outro, um objeto, de uma hierarquia diante do olhar clínico. No caso da filosofia clínica, esse clinicare ao invés de inclinar-se sobre o outro, é inclinar-se para trás, afastando-se ainda mais das primeiras impressões que o filósofo clínico tinha sobre o outro. Então, ao invés de ser para frente, é para trás, reflexionare, é um refletir, uma reflexão. E esse voltar atrás é reducere, é, é a redução fenomenológica. Não tem a ver com reducionismo, tem a ver com recuperar a objetividade do real, do mundo, aquilo que lá atrás chamamos de publicidade da mente. O conhecimento deve ser de tal sorte, de tal forma, constatado, e aí entra a evidência. O que se pensa sobre o que é e a verificação do que se é
correspondem. O que o filósofo clínico diz sobre o partilhante e o que o partilhante se revela tem um toque, tem um encontro, e não estão dissociados, ainda que nenhum conhecimento alcance a infinitude do outro, mas também ele não está desatento rumo ao outro. É uma objetividade artesanal. Ela implica em trabalho, ela não coisifica o outro, ela não instrumentaliza a relação, mas ela também não abandona o seu fundamento epistemológico. E quando se fala em publicidade da mente, no sentido epistemológico, nós falamos da verdade em comum, não da opinião dóxica, mas daquela que, diríamos, o chamado assim popularmente repetido lugar de fala. De certo modo, o lugar de fala do filósofo clínico não pode ser exclusivamente a vivência íntima, ainda que generosa e hospitaleira, do filósofo clínico. De tal forma que, se o filósofo clínico dissesse para outro filósofo clínico, ou diante de uma comunidade do conhecimento na sociedade democrática e dialógica, e dissesse, olha, o que eu estou falando a respeito do tratamento clínico é verdade, se a única justificativa fosse acredite em mim, o lugar de fala seria o conteúdo, seria a empiria, seria a vivência insubstituível, e aí nós estaríamos de novo sem saber distinguir o estúpido do sábio, sabe, a alteridade da desonestidade intelectual. Esse, portanto, lugar público da mente é em que o filósofo clínico, em sua intimidade, ele tem um lugar de fala, sim, que é íntimo, porque é clínico, porque é tecne, porque é vivência, e está num grau íntimo de coerência entre o pensar e o agir. Mas, enquanto método, o lugar de fala do filósofo clínico, ele tem que ser evidente. Ou seja, qualquer pessoa que usar aquele método, que olhar por aquele ângulo, na perspectivação do método, irá encontrar, mesmo nas contradições, mesmo nas discordâncias, o fato psíquico originário. Ou seja, por exemplo, o partilhante é emotivo, dado a estrutura de pensamento, o tópico 4, emoções, nele ser forte e se verificar na sua historicidade o quanto isso é determinante nos assuntos fundamentais trazidos pelo assunto último da terapia. E isso se constata, se verifica, se ancora no método, razão pela qual tanto um supervisor clínico desse atendimento, de um filósofo em formação, quanto uma equipe de colegas que validam, verificam esse conhecimento metodológico e as justificativas fundantes desse saber, dessa postura de um filósofo clínico em particular, é que permitirão, como acontece na Associação Nacional dos Filósofos Clínicos, reconhecer, olha aí, a correspondência de que o lugar de fala desse filósofo clínico é o método. E, portanto, ele está na forma, ele não está no conteúdo da vivência. O conteúdo da vivência é a sensibilidade, é a ética vivida. Mas a forma, a epistemologia, não é desdenhada, senão não seria filosofia. Portanto, essa verdade comum, para além da experiência íntima, que não tem como ser comunicada a outros telepaticamente. Não digo que não tenha, mas eu não consigo. E talvez raros conseguirão. Então, na falta de elementos místicos, rigorosamente, olha que já é uma contradição de saber,
garantidos, vamos usar o conhecimento, que pode nos dar erros, mas também vai nos evitar a mera opinião. Essa verdade comum, universal, formal, transcendental, que transcende a experiência íntima, é o chamado lugar da comunicação. É aquela verdade que é comum entre nós. Entre nós significa que cada um de nós vive no íntimo, numa espécie de vivência privada, no sentido de que está privado de passar ao outro. Ainda que eu queira que o outro sinta minha dor ou minha alegria, posso falar sobre ela, mas a íntima experiência não posso migrar para o outro. Privado ou mundo íntimo, nesse sentido, incomunicável. Mas a nossa humanidade faz com que reconheçamos que, se de um lado nós temos uma esfera, um mundo privado, de outro temos uma esfera pública, capaz de estabelecer um conhecimento entre nós, capaz de transcender o mero acredite em mim, com seus riscos e equívocos e também belezas. E essa comunicação, essa verdade entre nós, que vai garantir, portanto, a evidência pela correspondência que o método garante, é a alteridade. Significa que a alteridade, ela não pode acontecer apenas por uma espécie de boa vontade ingênua entre as pessoas. Ela deve acontecer com base em verdades capazes de se comunicar para além do doxa, da opinião. Porque lembremos-nos, como eu comecei essa nossa aula de hoje, os discursos terríveis que tivemos no nazismo, que tivemos e ainda temos em uma sociedade de grandes injustiças e maldades, quase sempre está ancorado em supostas boas vontades, ou seja, em nome do bem, em nome da família, em nome do eu estou certo, acredite em mim. Porém, se falarmos em método fenomenológico da verdade, nós vamos encontrar uma trilha de comunicação que vai criar uma ponte entre as esferas subjetivas, íntimas e privadas. Esta ponte é o diálogo da ciência, o diálogo da filosofia, o diálogo que garante que o pathos, aquela experiência original do espanto, ultrapassou o mero espanto inicial e perdura, porque a verdade não se estagna, nem se engessa, ela deverá sempre ser refeita e retomada no método fenomenológico de tempos em tempos, e, portanto, o pathos se atualiza. A ausência do pathos é a pura opinião, que é a certeza, o dogma. Por isso, não é apenas uma questão da verdade, mas uma questão de alteridade. Está claro? E porque eu sei que não sei quem é o outro, porque cada um é singular, então não posso falar por ele. Devo conhecê-lo e não meramente pressupô-lo, de forma apenas opinativa e confusa, falando mais de mim do que dele, das verdades dele. É nesse sentido que é um saber, uma objetividade artesanal, porque é uma epistemologia cheia, plena, inseparável da alteridade. É uma epistemologia alteritária. Toda a fenomenologia, e aí nós vamos ter o exercício, o discurso, a literatura e a prática de todos os grandes fenomenólogos,
como seres de alteridade, cada qual ao seu modo. Mas ainda mesmo como o de Heidegger, que inicialmente acreditou na supremacia idealista que a tecnologia e o saber dariam conta, né, para chegar à evolução humana, e depois se arrependeu de haver aderido ao nazismo, tendo ele, inclusive, como colega de instituição, a Levinas. Levinas ficou muito magoado que o seu colega o traiu daquela maneira, não porque Levinas era judeu, e Heidegger inicialmente aderiu, quando Hitler chegou ao poder, ao nazismo, mas porque isso tem a ver com a nossa humanidade. E é claro, Heidegger vai escrever depois, 15 anos mais tarde, sobre a questão do método, a questão da racionalidade, e vai mostrar como ele se enganou, e pede desculpas, e desenvolve toda essa fenomenologia que nós conhecemos, para não cairmos no equívoco novamente, nem ele, nem a humanidade. E, por fim, terminando essa introdução, eu retomo aquela conhecida frase de Sócrates, de que uma vida sem razão não vale a pena ser vivida. Não é que ele estava se referindo ao tipo de racionalidade instrumental, escolar, voltada não para o engrandecimento da condição humana, mas para a aquisição de técnicas profissionais. Uma pessoa que não sabe, não sabe ler ou escrever, ou não tem conhecimentos técnicos de uma profissão, não vale a pena ser vivido. Não é nesse sentido. Não é no sentido pragmatista e reducionista. É no sentido de que o tipo de conhecimento e de razão que Sócrates se referia é o mesmo que originalmente a fenomenologia está se referindo, que é aquela que transcende as opiniões. Portanto, se um ser humano não pensar reflexivamente, abandonando as primeiras impressões, e nesse sentido, um pensamento que não é reflexão, não é porque ela não vale a pena ser vivida biologicamente, ela não será mais humanamente vida. Esse tipo de vida que não é reflexiva será chamada adequadamente de desumana. Grande razão técnica e instrumental cheia de desumanidade. É o que disse outrora, e só repito, concluindo, o que Ortega y Gasset, no seu grande pensamento sobre o homem-massa, que é esse homem que abandonou o princípio de individuação e se mesclou com os pensamentos comuns, guiados por algum líder carismático, abandonando a sua própria humanidade, seguindo os pensamentos alheios por não produzi-los reflexivamente, aquilo que aqui foi chamado de atitude fenomenológica comum desses caminhos de racionalidade existencial. E ali, Ortega y Gasset disse bem, um tigre não pode se destigrar, mas o homem pode se desumanizar. E para isso, não é nem preciso a barbárie. Basta que ele negligencie o que o caracteriza como ser humano, um homem capaz de pensar. Negar essa capacidade e negar no íntimo a própria humanidade. E era disso que Sócrates estava se referindo, e que Hannah Arendt vai recuperar na sua obra Eichmann, o julgamento de Eichmann, né, sobre a banalidade do mal, a exemplo de um burocrata nazista
que foi capaz de dar prosseguimento técnico e efetivo à morte de milhões de nazistas, de um lado, e um pouco antes, até a salvação de milhões outros de nazistas, quando ele articulava na malha viária da Alemanha de então, agindo sem pensar. No início, levando judeus a saírem da Alemanha quando o governo do Reich se apropriou dos bens econômicos, expulsando os judeus da Alemanha. E depois, quando já em estado de guerra, levou toda essa organização e até por higiene, saúde sanitária pública, para que os cadáveres não ficassem expostos no chão, levarem todos para serem adequadamente mortos numa espécie de limpeza higiênica em que todos seriam cremados e os próprios judeus iriam, se antes de morrerem, irem definhando, não só fisicamente, mas um exercício de tentativa de destituir deles a humanidade. Uma figura como Eichmann, que dizia, numa racionalidade instrumental, que nunca matou ninguém no seu julgamento. O que, instrumentalmente, sectariamente, é verdade. Com as próprias mãos, não. Mas ele cometeu um outro crime. Ele não parou para refletir o que as suas ações endossavam. É nesse sentido que a fenomenologia é um exercício, lembrando Sócrates, de não sermos Eichmann. Coisas que, talvez em poucas décadas depois da nossa juventude, o distanciamento histórico, ou pelo menos tecnológico, já seja tal que o absurdo se revele, conquanto antes não se via porque era óbvio. Cito o exemplo do racismo, que era tão comum as ofensas e nem crimes do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista ético, eram consideradas na nossa cultura. E apenas algumas décadas depois, de hoje para trás, nós já vemos o quanto isso é ofensivo e desumano. Quero dizer que a nossa geração cometeu crimes que ela não percebia que eram crimes, simplesmente porque não parou para refletir como deve fazer o filósofo clínico, do afastar as opiniões e perceber a evidência de que o outro é um ser único e eu não posso nem pensar, nem falar por ele. Dito isso, considerações, queridos, suas observações. Denise, Luiz, João. Tá tudo ok? Tudo ok. Ok. Muito bem. Então vamos lá começar a aula de hoje. Nós vamos agora fazer essa leitura comentada do capítulo 3, que eu diria está na medula óssea dessa obra. Há mais considerações e até mais complexas, mas estas são as básicas do olhar fenomenológico. Conhecer as três estruturas formais, portanto, formais é da mente humana, em abstrato, e que precisamos conhecê-las para exercitarmos a atitude fenomenológica. Antes, uma perguntinha. Como um filósofo clínico pratica, aproveitando a época do Enem, vamos lá à prova. Como um filósofo clínico pratica o exercício
da redução fenomenológica, em consultório, em seu método? Uai, eu fico pensando pelo que você falou hoje, fala sempre, o primeiro passo é a suspensão das próprias crenças, das próprias. Acho que esse é um passo fundamental, não é isso? Sim. Mas aí nós estamos falando apenas em um desejo. É, se formos falar agora na prática metodológica, no primeiro momento, no consultório, o filósofo clínico acolhe o seu partilhante, sobretudo diante do assunto imediato. O que o traz ao consultório? Como eu poderia ajudá-lo? E vêm as primeiras impressões, geralmente as crises, as queixas, as demandas que, pelo partilhante, são solicitadas. Eu gostaria que você me ajudasse nisso, naquilo. E aí, ainda que o próprio filósofo clínico tenha lá suas convicções, como seria algo parecido para si próprio, ele começará um processo de escuta do outro via historicidade, isto é, a narrativa em que o partilhante contará a sua história de vida, não necessariamente sua biografia, percorrendo com a menor intervenção possível dentro do método, que é pedir para que o outro coloque, se possível, em linguagens verbais, a, a narrativa inicial e em síntese das, das suas lembranças, das primeiras que ela guarda na vida, até os dias atuais. E depois isso vai sendo dividido e redividido várias vezes, enquanto houver nessas várias divisões a possibilidade de aprendizagem, de olhares, de reconhecimento de tópicos como importantes ou determinantes na visão, na perspectivação de mundo do partilhante. Até o ponto de nós chegarmos a uma convicção de que há uma tendência existencial, apesar das mudanças de conteúdo, de opiniões, de vivências do partilhante, mantendo nele algo em comum na forma, que é o que chamamos de formas fenomenológicas que mapeiam e são chamadas de estrutura de pensamento do partilhante. E, por fim, antes de encaminharmos aos submodos, encaminharmos aos procedimentos adequados que vão potencializar as demandas íntimas que o outro traz, segundo essas tendências, são feitos os enraizamentos, tirando as dúvidas que ficaram no processo. E tudo isso e aqui está o fundamental da fenomenologia, o agendamento mínimo. Há, sim, um mínimo de intervenção necessário. Por exemplo, me conte a sua história, se não falada, escrita, mas alguma forma semiótica de linguagem. Há um trabalho, às vezes não só pela própria pessoa, mas pela narrativa de outras pessoas que possam, com respeito ao direito do partilhante falar e escolher, outras pessoas que talvez também nos ajudem. E tudo isso correlacionando o olhar, a fala do partilhante com o que se chamam de bases categoriais, os elementos comparativos que, na mesma época e sociedade, nos permitirão localizar existencialmente o partilhante no mundo em que ele está inserido. Pois bem, agora, e olha que isso, eu estou cortando aqui várias minudências fundamentais do método, mas mostrando que, nesse sentido, desde as primeiras impressões
até as últimas que vão sendo refinadamente sendo retiradas dessa redução fenomenológica, nós temos aí um grande trabalho fenomenológico. Mas agora uma outra pergunta. Como o filósofo clínico poderá garantir no seu próprio olhar, diante do seu partilhante, o pathos? O olhar acordado e lúcido que não vai mais adormecer em opiniões sobre o que o outro diz e que vai permanecer procurando não se confundir com o outro. Como o filósofo clínico vai garantir isso? Em si mesmo. Brincando com as palavras, o mesmo, aquilo que se repete, e que pode dar a qualidade da inalteração, portanto, a mesmidade, o filósofo clínico vai substituir o si mesmo pelo si próprio. Próprio, porque ele volta a si, reconhece e constrói em si, apropriando-se de si. É um trabalho de autonomia, isto é, auto, eu, nomos, lei, força, em que eu mando em mim. Eu não me deixo desatento, eu mantenho um esforço de atenção. E é nesse sentido que o eu mesmo vira eu próprio, e em termos práticos, a única forma de, fenomenologicamente, vamos esclarecer via método, com a qual um filósofo clínico poderá não se perder, mantendo alteridade, mantendo epistemologia na relação com seu partilhante, é através dos seus próprios tópicos importantes e determinantes. Porque serão através deles que o filósofo clínico tenderá a achar que o outro é óbvio. Se o filósofo clínico ele é muito sensorial, por exemplo, tenderá a localizar no outro características sensoriais, achando que tal como é para o filósofo clínico, será para o outro, evidentemente. Não, com obviedade. Mas a evidência do método vai mostrar o contrário, que são seres diferentes. Portanto, deve um filósofo clínico estar atento, fazer terapia, participar de grupos, como em Goiânia nós temos o grupo Quimera, em que ele vai ter sobre si um olhar de alteridade tal qual também tem sobre o partilhante. O eu não é o mesmo. O eu, ele tem que se apropriar de si com um trabalho. O eu não está dado. O eu tem que ser construído. Ele tem que ser feito. Portanto, este trabalho é grandemente exercido via epistemologia. Eu posso até não saber quem eu sou, mas eu vou revelando-me saber que não sou o que era óbvio, o que parecia ser, o que eu me confundia com partilhante. Esse eu sei que não sei é fenomenológico. E as características mais fortes das estruturas formais do filósofo clínico tendem a coisificar o outro como se ele fosse o mesmo. E não, ele tem que ser outro. Mas para garantir que o partilhante seja outro, digno da sua outridade, eu não posso ser o mesmo. Eu tenho que ser eu próprio. Concluo. O mesmo método com que eu me valho e me construo na relação com o partilhante
tenho que fazê-lo na relação comigo próprio. Está claro? Muito bem. Tem alguma consideração, alguma questão? Fiquem à vontade. O nosso leitor oficial, o senhor Luiz Vencio, poderia nos fazer a leitura aqui dos termos, dos trechos em destaque em amarelo? Por gentileza. Vamos lá. Há três formas estruturais que aparecem constantemente nas análises feitas na fenomenologia. Se estivermos conscientes dessas formas, será mais fácil entender o que ocorre numa passagem particular ou no desenvolvimento de um tema particular. As três formas são a estrutura de partes e todos, a estrutura de identidade numa multiplicidade, a estrutura de presença e ausência. As três estão interrelacionadas, mas não podem ser reduzidas uma à outra. Muito bem. Portanto, vamos agora nos apropriar nessa leitura de um direcionamento específico do nosso trabalho, como filósofos clínicos. Seja em relação a si próprio, seja numa relação em consultório do filósofo clínico para com o seu partilhante. O olhar, e, portanto, agora, o refletir, deverão sempre ininterruptamente, o que cansa, mas ao menos no exercício de consultório não pode ficar descansado. Ele terá que ser atuante. Nós teremos que olhar o partilhante e nos olharmos para nós mesmos em vermos em nós, isto é, vamos tirar dos conteúdos, em qualquer estrutura de pensamento, quais as relações entre partes e todos. Dentro de qualquer assunto, dentro de qualquer tema, dentro de quaisquer circunstâncias. E quais as relações, e aí vamos dizer, dos fenômenos a serem estudados entre identidade na multiplicidade e também entre presença e ausência. Bom, vamos lá. Partes e todos. Luiz, querido. Totalidades podem ser analisadas em dois tipos diferentes de partes: pedaços e momentos. Pedaços são partes que podem subsistir e ser apresentadas até separadas do todo. Eles podem ser destacados de seus todos. Pedaços também podem ser chamados de partes independentes. Ok. Primeiramente, vamos recuperar, como já vimos antes, a noção de todo. Não se trata aqui do mundo em si. Se trata de um objeto de percepção. Quando vemos algo ou alguém, e nesse sentido, não objeto como coisa, mas objeto da percepção. Por isso, o conhecimento objetivo sobre a subjetividade do outro. Quando nós estamos diante do outro, este outro, nós vamos vê-lo como um todo. Todo, não no sentido da totalização final que acaba, que impede o infinito de existir. Lembremos do título da obra de Levinas, Totalidade e Infinito. Tal como o paralelo entre a escuta e o silêncio. Ora, não se trata do todo
como sendo o absoluto. Mas eu não estou agora me referindo, por exemplo, ao olhar para alguém, eu não vou confundir esta pessoa com o sofá em que ela está sentada. Eu estou olhando para ela enquanto ela, e não mais outras coisas ou outras pessoas. Então, o todo é no sentido de uma unidade. É claro que se eu olho para a sala como um todo, em que uma pessoa está sentada em um sofá e há outros móveis e paredes, e o próprio filósofo clínico dentro desse espaço, a noção de todo é realocada para outra unidade. Mas todo aqui é um objeto conceitual, aquilo que estamos prestando atenção. E aí, ok, localizamos aquilo que chamamos conceitualmente de um todo. Eu estou vendo alguém, ele como um todo, não no sentido de reducionismo, mas no sentido de eis aí uma unidade. E aí agora vamos tentar entender até que ponto, e essa é uma pergunta, determinadas composições ou elementos constitutivos desse ser, de uma pessoa agora, são coisas que poderão ser chamadas de pedaços ou momentos. São formas diferentes. Então vamos lá. Pedaços aqui é sempre uma noção metafórica, porque estamos falando de conceitos. E esses conceitos não representam no mundo uma identificação concreta com uma coisa ou outra. São apenas conceitos abstratos. Num sentido amplo, são formas de tentar entender qualquer fenômeno. Então, nesse sentido, repito, os termos pedaços e momentos são formas metafóricas de entender o fenômeno, ok? Qual é implicitamente a noção de pedaço? Tá aqui o conceito. Partes que podem subsistir e ser presentadas ou presentificadas, isto é, se apresentam à consciência até separadas do todo. Então, vamos relacionar a palavra pedaços, fenomenologicamente um conceito, para nos referirmos às partes independentes. Independentes. Por exemplo, eu como um ser humano, eu, nesse sentido, como um todo. Mas aí eu vou e corto o meu cabelo. Ao cortar o meu cabelo, não perdi a minha humanidade, nem perdi quem sou eu, mas perdi um pedaço de mim. Nesse sentido, tudo aquilo que puder subsistir e ser conhecido e ser apresentado, e até seja em abstrato, ou fisicamente separadas do todo, eu vou chamar isso de uma forma de compreender o fenômeno. Um outro exemplo, aqui é do senhor Luiz Vencio, que é médico. Bom, na prática, não podemos retirar o coração humano. Aliás, há hoje até uma tecnologia para viver com o coração artificial bombeando, né? Até isso a gente já não pode mais falar. Mas, é claro, se eu não posso retirar o coração e dizer o eu vivo ainda permanece. Isso não dá. Ou, sei lá, agora vamos começar a problematizar. Eu, esse ser, essa entidade, essa compreensão que eu vou chamar como o conceito de eu, né? Este ser, o eu, e a memória do eu. Uma pergunta que já não é óbvia. Vamos investigar. Até que ponto, se eu perder a minha memória, que é toda correlação que eu atribuí significativamente no mundo, criando uma trilha de reconhecimentos de trajetória que me permitiram chegar até o presente, fruto
de uma concatenação de relações substanciais que fazem de mim um ser histórico, até que ponto perder a memória, ou alterar a memória, ou fragmentar a memória, eu alterarei o conceito de eu? É uma pergunta. Nós temos muitas respostas, diferentes, inclusive, e elas não serão óbvias, mas o filósofo clínico vai procurar estudar essa relação entre partes e todos. Uma outra pergunta, eu falei há pouco de cabelo, mas me lembrei, ao menos, de uma figuração mítica, e não ousaria julgá-la como histórica, deixo isso em aberto, mas bíblica, pelo menos textualmente, em que os cabelos de Sansão, cortados por Dalila, o qualificavam como sendo ele aquela pessoa. E ao cortar os seus cabelos, teria cortado, estaríamos falando em pedaços, pode-se retirar o cabelo de Sansão, que ele ainda continua sendo Sansão, ou nós perderíamos aquilo que chamaríamos da identidade de Sansão. Uma outra pergunta, mas outras já são tão simples como cortar a unha, ainda que eu fique sofrido, saudoso, é um pedaço de mim. Está claro essa ideia, queridos? Sim. Mas eu estava pensando aqui ah, como é que a gente aplicaria isso ao partilhante, né? Os tópicos, os submodos da estrutura de pensamento não seriam retiráveis da vida da pessoa, né? Mas, de repente, a unidade, no caso de uma terapia, provavelmente incluiria também as bases categoriais, a vida dele, determinadas coisas da vida dele podem ser retiradas e até produtivamente, né? Como, por exemplo, um objeto, um termo agendado no intelecto que faz mal a esse partilhante, no caso do seu atendimento, onde foram afastados objetos de uma relação anterior que faziam mal a esse partilhante, né? Seriam pedaços da vida dele, se a vida fosse considerada o todo, pedaços que foram retirados e que fizeram bem a ele, né? Eu estava aqui tentando pensar na nossa terapia e o que é todo, ou aliás, o que é pedaço, o que é momento. A gente teria que incluir, ampliar a visão da unidade do todo para as bases categoriais, para a vida toda do partilhante. Seria assim? Bom, essa é a problematização, né? O fato é que pensar fenomenologicamente, isto é, o fenômeno, eis aí, o fenômeno do outro, eu não tenho a essência do outro. Eu tenho o fenômeno dele, isto é, eu tenho a minha percepção dele. E, nesse sentido, estou pressupondo que a minha percepção do outro se faz com evidência, isto é, se faz com uma boa colheita e um trabalho muito bem feito para que, ao menos, o fenômeno seja purificado, seja de uma boa redução fenomenológica, em que eu já esteja claro, evidentemente, falando dele e não de mim. Por quê? Eu não alcanço o outro sem mim. Minha percepção dele implica as categorias da minha capacidade de percebê-lo. Então, primeiramente, o método fenomenológico desenvolvido pelo filósofo clínico, não entrarei no rigor disso, seria para além do nosso limite, lembrando que esse curso é para aqueles que já são especialistas, que já estão em formação, inclusive em formação prática. Então, o pressuposto de como se dá o método fenomenológico na clínica, aqui está pressuposto. Mas vamos lá. Pelo menos eu quero partir do princípio de que o método está sendo bem feito. E, nesse sentido,
temos alguma evidência de que falamos do outro e não nos confundimos com ele, mesmo que eu vou a ele com as minhas categorias, mas as minhas categorias já não são mais opinativas, e são de conhecimento. Isso é o que eu estou chamando de evidência. Dito isso, aí, Luiz, virão respostas. Mas entre elas, que você colocou talvez como objetos que venham e que possam se separar do partilhante pelo bem ou pelo mal subjetivo disso, e colocou uma espécie de segurança de que, pelo menos, a localização existencial do outro estará nas suas bases categoriais. E eu digo que também isso não. Por quê? E é aí que a fenomenologia não será o único método a ser trabalhado. Porque na fenomenologia, a relação eu-mundo, ela é fixada, pré-fixada por Russell, segundo os 5 sentidos. Então, é uma relação objetiva que tanto o outro quanto o eu têm em comum. Então, podem falar desse mundo em comum. Mas em filosofia clínica, um dos tópicos que conversa a fenomenologia com a metafísica e com o estruturalismo, que é o tópico 29, a matemática simbólica, que estuda as relações entre conjuntos, até mesmo as bases categoriais, ou aquilo que metafisicamente chamamos de eis o mundo, pode não ser o mesmo. E aí sim vamos incluir o que estão presentes nos discursos religiosos, metafísicos, literários, enfim, clínicos, que existem mais do que uma concepção de realidade, e aí, até isso, Luiz, pode sim alterar profundamente ou manter o conceito de eu. O eu como viajante entre outros mundos, ou o eu que, saindo de um mundo, indo para outro, possa perder aquilo que, no todo, era chamado de eu. E aí, a viagem a outro mundo seja outro, já não seja mais o mesmo. Bom, isso dá pano para manga, né? Mas se a gente vai, como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, e é claro, na história, a Alice volta, né? E volta trazendo com ela, para o seu mundo ordinário, ela volta trazendo personagens. Até que ponto não só ela foi a outros mundos, mundos em que a racionalidade, a linearidade, a sensoriedade, a tridimensionalidade não cabem mais, e seria um equívoco tabulá-las a qualquer custo de loucura, e esses outros elementos migrem para este mundo em que ela está. Até que ponto já será ela ou não? Bom, mas, enfim, essas considerações que virão mediante estudos de casos concretos, já posso deixá-las para depois, porque fenomenologicamente eu tenho que me dar conta o que é pedaço, que vamos chamar aqui de partes independentes. Se tirar da pessoa o conceito de eu, não lhe cabe mais. Isso em me referindo a uma pessoa, mas se eu me referir, por exemplo, a um carro, eu tiro o pneu e é um carro sem pneu. Mas e se eu tirar, por exemplo, a, sei lá, vamos considerar pelos critérios dos órgãos oficiais de reconhecimento da identidade de um veículo, como o motor e o chassi. Se eu retirar isso, já não é mais aquele carro, é outro, tem que chamar de outra coisa. Então, são partes independentes. E momentos são partes que não podem subsistir ou ser apresentados separados do todo ao qual pertencem. Eles não podem ser destacados. Os momentos, e por isso a categoria temporal é mais adequada do que a categoria física na metáfora. Porque eu só posso pensar
no tempo, uma distinção de afastamento, mas não é possível, nem conceitualmente. Aí está um exemplo, que são chamadas partes não independentes de momentos. A cor vermelha. Ora, não pode existir vermelho sem ser cor. Ah, mas a cor poderia ser verde. Não importa. O fato é que, se eu penso cor, o conceito de cor, e penso concretamente em vermelho, eu só posso distinguir como um sendo o momento do outro, mas toda efetivamente cor concreta será uma cor. Não tem como separar. Vamos lá. Vou dar um exemplo. O tópico 27 da estrutura de pensamento é chamado de análise da estrutura de pensamento. Está aqui e ela está se referindo a essa característica que nós estudamos aqui nas relações entre partes e todos. São relações que vamos entender conceitualmente para investigarmos no consultório. Quando chamamos de análise da estrutura de pensamento, é lembrando a semelhança do pensamento cartesiano, que num todo, todas as partes constituintes dele são estudadas, são particularmente aqui são estudadas de tal forma que, uma vez feita toda a análise é fragmentação, análise é corte, e quando se faz essa análise, e se chega ao final da análise de todos os elementos fundamentais, como no caso da anatomia, por exemplo, separa-se lá todos os diferentes órgãos. Nós podemos, então, ver eles enquanto partes. Mas, quando nós pensamos na fisiologia e não na anatomia, não dá para separar um órgão do outro. É impossível. Cada um dos órgãos vitais são interdependentes de forma orgânica inseparável. Então, nesse sentido, são momentos. Ora, o que faz a filosofia clínica no tópico 27? Ela reconhece uma característica de alguém, mas que é tão determinante nela, e ela não é determinante de forma periférica, como se fosse um pedaço. Exemplo, uma pessoa contou várias mentiras, e é fato, constatado. Mas não poderia ser chamada de, como um todo, de mentirosa. Uma pessoa pode revelar vários momentos de fragilidade, mas não, como um todo, ser considerada uma pessoa frágil. Ora, se eu reconheço pedaços que podem ser localizados factualmente ou biograficamente, mas que em nível existencial não afetam as características fundantes, ou chamamos de, aí vem outra característica que nós vamos estudar lá adiante, que é a identidade. Lembra que todas elas, partes e todos, A, B, identidade e multiplicidade, e C, presença e ausência, são três formas de entendermos o fenômeno. E elas são inseparáveis, elas são interdependentes. Aqui é apenas uma distinção teórica. Pois bem, quando estudamos no tópico 27, perdão, no tópico 27, análise da estrutura de pensamento, e dissemos, esta pessoa é corajosa em tal nível que este adjetivo qualifica em um nível tão fundamental que não trata de momentos, de trechos, vamos dizer, de pedaços dessa pessoa, específicos da sua história, mas que estão atrelados ao nível da identidade dela. Então, se formos usar os termos fenomenológicos, seria
não independente seria como um momento, mas aqui, usando os termos de Lúcio Pachter, diríamos, essa pessoa é corajosa no nível identitário. Ela é sujeito, verbo, predicado. Sujeito, ela, verbo, é afirmativamente como um todo, corajosa. E esse todo no mundo, né? Dadas as circunstâncias, a historicidade como tendência. Pode mudar? Talvez. Mas é uma tendência que se reconhece enquanto ela é ou se revela fenomenicamente com essas características. Que é, portanto, uma tendência inercial. Tudo indica que ela terá essas características, ou, no caso, essa coragem. Está ficando claro? Então, para ser bem específico, independentes exemplos são pedaços, exemplos de pedaços são folhas, que podem ser separadas de uma árvore e ainda apresentar a si mesmos como entidades independentes. E olha, se separarmos, se conseguirmos não afetar a identidade de um partilhante com características dele, perdão, se conseguirmos separar e não afetar a identidade, então estes pedaços caracterizados do partilhante serão, por sua vez, outros todos, outras unidades. Aí eu poderia dizer, o câncer de fulano, e falar do câncer, e estudar o câncer e tratar do câncer como sendo outra entidade. Mas eu posso me referir como câncer como um pedaço da pessoa, que compõe a totalidade dela, que faz parte dela, mas que não afeta a existência dela, no sentido da identidade de quem ela é. Então, ela diria, ela tem um câncer, mas ela não é um câncer. Entendem a pertinência dessa distinção teórica? Repito, isto não é óbvio. Às vezes a própria pessoa diz que não, eu não sou o meu câncer, eu não sou isto. Ela acha que não é, mas a estrutura de pensamento e o método filosófico clínico vai mostrar que isso está atrelado existencialmente à potência de vida dela. Assim como uma criança que pode achar que se usar a roupa do Superman, ela pode voar e saltar da janela. E ela não percebe que é uma roupa e que não é ela a capacidade de voar. Confusões acontecem. Assim como, por exemplo, o machismo e a crença de que ela é a força tripudiada sobre o outro. E isso ser a negação de quem ela é. Ao contrário do que pareceria forte, ser uma pessoa profundamente frágil e covarde. Considerações. Bom, um ramo pode ser cortado da árvore, mas o tom não pode ser isolado de um som, e uma visão não pode desprender-se do olho. Os momentos não podem ser, exceto quando misturados com outros momentos. Os momentos são um tipo de parte que não pode tornar-se um todo. Só para caracterizar o que são elementos não dependentes do que são elementos independentes. É uma pesquisa e é pertinente. Vamos lá. Um item particular pode ser um pedaço em uma relação, enquanto é um momento numa outra relação. Olha que interessante isso. Por exemplo, uma bolota, como uma semente, pode ser separada de sua árvore.
mas como um objeto de percepção não pode ser separada de um pano de fundo. Para ser percebida, a bolota tem de ser vista contra um pano de fundo de uma espécie ou outra. É como imaginar que todas as coisas, na verdade, aí, Luiz Venço, quando você colocou bases categoriais e como cada um vai situar subjetivamente no mundo, fazendo uma necessidade de estudo específico, ou os exames categoriais daquela pessoa. Então, quando nós falamos, por exemplo, que uma pessoa é forte, e aí nós dizemos ela é forte como uma característica dela, no nível identitário, no nível fundante, ou seja, a isso que nós chamamos de tópico 27, análise da estrutura de pensamento. Eu digo, como um todo, ela é forte. Característica dela que não se separa do conceito de quem ela é. Ok, mas isto considerando que ela está no emprego, empregada. E se ela ficar desempregada, mudando o contexto do mundo em que ela está inserida, será que aquilo que era característica dela como uma identidade inseparável, agora, se considerarmos não a pessoa, mas se considerarmos as bases categoriais, localizaríamos essa tal força? Até que ponto? E aí é uma mudança entre o objeto para o pano de fundo. É curioso ver, por exemplo, como o sentido antropológico da moral. A virtude do guerreiro, lá em tempos medievais, que era sinônimo de uma pessoa corajosa, as mesmas atitudes, a mesma localização existencial dessa pessoa, com aqueles gestos, em nossa época atual, seria considerado uma pessoa covarde. Então, em determinado contexto, é inseparável. Mas, se a gente muda o pano de fundo, aquilo pode passar a ser um pedaço. Tudo isso vai depender, né? Um exemplo. Eu estou trazendo exemplos que eu não sei. Vamos depender de uma investigação no nível da singularidade para cada estrutura de pensamento. Imagine uma pessoa que, por tradição religiosa, ela diga: eu sou meu sangue. E esse sangue que alimenta todas as células vivas do corpo carrega a identidade, uma identidade consanguínea, herdeira de uma tradição que pode se perder numa espécie de herança racial, identidade coletiva ou mesmo religiosa. Filho de Deus pelo próprio sangue. E aí essa pessoa entenda que não poderia fazer transfusão de sangue. Ou para aquele que ela entenderia que é de uma raça impura. E isso tem acontecido por razões médicas, às vezes contra a vontade dela. E aí? Até que ponto o que era um pedaço vai virar um momento? Olha, é difícil saber isso, né? E eu estou me referindo a algo dentro do corpo, mas poderia ser algo fora do corpo. Por exemplo, uma pessoa que se sinta, se qualifique como urbana, característica dela, e ela, por razões, vamos dizer, circunstanciais da vida, ela não possa mais viver na cidade. E aí? O quanto aquilo pode ser separado ou é característica
É um momento inseparável e, de repente, aquilo pode ser, em outro contexto, já ser separado. E que alterações isso terão? Percebem que a questão, fenomenologicamente, precisa ser estudada? Então, não podemos apenas ficar distraídos. Sempre diante do fenômeno, a pergunta: o que é inseparável da pessoa no nível existencial, não é no nível médico, não é no nível sociológico, é no nível existencial, a partir do olhar dela. E o que pode ser separado dela. E cuidado, não no nível da opinião, mas investigado, pelo menos com um cuidado epistemológico. Ah, lembram-se talvez uma das letras mais tristes e belas que um ser humano já escreveu, do Chico Buarque de Holanda, Pedaços de Mim, e fala da morte de um filho amado. E que é independente da pessoa, é outra pessoa, mas a morte dela seja a morte da própria mãe. Nossa, tá vendo como não é fácil uma coisa dessa? Ou vamos dizer que sejam inseparáveis existencialmente, porque aí estamos falando, por exemplo, no tópico 28, interseções de estrutura de pensamento, em que, de uma forma híbrida, não dá para saber onde começa um e termina o outro. Mas depois de uma vivência como essa, talvez o que era inseparável se torne separado. Talvez uma doutrina religiosa possa rever isso. Por exemplo, perdeu-se um filho enquanto mãe, mas não enquanto humanidade. Olha que coisa. É no estudo das possibilidades que o filósofo clínico vai encontrar o tamanho que é o trato, o cuidado da relação com o outro. É infinito esse exercício, que nunca se esgota. Considerações? Essa, essa questão das partes e todo, os pedaços e momentos tem muito a ver, né, com a historicidade, a determinância, ser determinante ou não para ser Isso. autêntico ou alienante, né? Algo Uhum. que não é determinante para o partilhante e que, além disso, faz mal a ele, que é alienante, pode ser considerado um pedaço que pode ser, de certa forma, abandonado na direção do que é determinante, no que tem força, no que é autêntico para ele, né? Esse seria para nós considerado o momento, né? O que é inseparável, assim. Uhum. Bom, apresentado a estrutura formal da mente, de como nós percebemos a realidade, e nós percebemos num jogo entre fundo e objeto, dentro do contexto. A ideia, o que tá em jogo aqui, pode ser bem traduzido na metáfora do olhar da câmera de fotografia. Não vou dizer as automáticas, mas serve para elas também. Mas não é possível à mente humana, ou seja, a racionalidade originária do pensar humano, ao mesmo tempo ver com detalhes o que está lá ao fundo, tendo um objeto próximo ao olhar e outro e o pano de fundo, não dá para ver com a mesma lucidez ou clareza de detalhes o que está próximo e o que está longe. Se mudarmos para ver o que está longe, perderemos o que está perto, ficará embaçado. E o inverso.
não é possível. Por isso, nós temos sempre coisas que serão indissociáveis e coisas que serão separadas. E essa relação, esse jogo de como se dá para cada olhar, tem que ser estudado, porque não é óbvio. Luiz, o que está em amarelo, por gentileza? A possibilidade de falar de tais partes a possibilidade de falar abstratamente surge porque podemos usar a linguagem. É a linguagem que nos permite tratar com um momento separado de seu complemento necessário de outros momentos e de seu todo. Contudo, um perigo surge com essa habilidade, porque podemos nos referir ao momento por si mesmo, sem mencionar seus momentos associados, podemos começar a pensar que esse momento pode existir por si mesmo, que ele pode vir a ser um concreto. Podemos começar a pensar sobre a visão, por exemplo, como se ela pudesse ser separada do olho. Ah, obrigado, querido. E esclareço. É o momento em que a razão deixa de ser vital, para usar um termo do Ortega y Gasset, é a razão vivente, a razão que compreende a vida e passa a ser uma abstração alienada, alienante. É, como dizem no popular, o papel aceita tudo. E aí a gente começa a criar ficções que falseiam a realidade porque são possíveis na linguagem, mas não no fenômeno da vida. Uma análise semelhante com os nossos tópicos e submodos, né, professor? Porque nós podemos didaticamente separá-los, Uhum. não quer dizer que lá na estrutura de pensamento eles não vão estar todos interligados, né, em conflito, ou se Muito bom exemplo. Ou seja, a, apresentamos de forma fenomenológica, que, por sua vez, é herdeira do método cartesiano, de maneira tudo em separado, só para entendermos a complexidade. Mas não é o único caminho, claro. A filosofia que não pode ser apresentada de origem através do estruturalismo, mas perderíamos, Lúcio Pacta já nos relatou várias vezes isso, perderíamos grandemente o, o tipo de aprendizagem que a nossa época fortaleceu, que é esse olhar analítico. Se a filosofia clínica não viesse dessa maneira escolar como estávamos acostumados, né, que é estudar, por exemplo, história do Brasil, capítulo 2, história de Goiás, capítulo 2.1, a história de Goiânia, capítulo 2.1.2, a história de Goiânia da década de 50 à década de 70. Toda essa subdivisão linear que nós aprendemos a estruturar a nossa mente, o Lúcio Pacta fez o mesmo para apresentar a filosofia clínica, mas sempre lembrando, olha, é preciso ver isso como um caleidoscópio. Mesmo assim, alguns colegas começam a fazer discursos tão facilitados quanto falsos de fragmentações. Por quê? Porque achamos que isso é concreto. Não, era apenas linguagem, que deveria ser respeitosamente entendida como uma abstração e não como uma coisa em si concreta. É o discurso tomando o lugar da clínica. É quando o professor não é clínico e fala ou tenta falar com proficiência. Uma leitura aqui de rodapé. Exemplo, partilhantes na clínica que, pelo sofrimento e imediatismo, perdem o todo da existência e usa o pedaço dela. É muito comum que o sofrimento
seja reducionista. Na hora da dor, sobretudo uma grande dor existencial, que chamamos de crise, a pessoa acha que ela é aquele momento, perdão, usando o termo aqui, aquele pedaço da vida dele. É a visão pontual, a visão fragmentada, e não da própria existência, e não a visão processual, e não a visão complexa, orgânica, sistêmica. Quer dizer, isso acontece naturalmente na nossa cultura com o reducionismo, do todo para partes. E também acontece com filósofos clínicos que às vezes queiram encaixar o método da filosofia clínica a uma qualquer outra teoria terapêutica no nível da técnica, como se dissesse o outro nada mais é do que, e aí usa uma técnica X ou Y. Querendo dizer que é filosofia clínica, mas isso já não é mais. É a coisificação, o reducionismo deste todo a um pedaço. Ou seja, usando uma analogia, é como se o próprio partilhante, ou mesmo, infelizmente, se for o caso, o filósofo clínico, visse a si mesmo ou outro como uma foto e não como um filme, como um movimento. Por isso a historicidade. Porque, aliás, costuma ser grandemente terapêutico, só em grandes vezes, muitas vezes. Só o fato de a pessoa contar a própria história e ficar ali, talvez semanas e meses, retomando a própria história sobre vários aspectos que ela nem lembrava mais, vamos dizer, é como se o sangue da vida que estava inflamado em uma região qualquer dessa tessitura da existência, voltasse a irrigar setores da consciência, da existência, que estavam sem oxigenação, que a pessoa não lembrava mais que tinha vivências, que tinha momentos bons, e momentos ruins que ela achava que também naquela época passada aquilo não seria mais possível de ser superado. Aí ela começa a perceber que, tal como já aconteceu momentos assim, agora também, ou seja, ela começa a ter vida, a ter vida. A própria narração da historicidade costuma já ser grandemente terapêutica. Por isso. Ou seja, uma visão estática e não dinâmica da vida. Até que ponto a linguagem profundamente abstrata, sem referências concretas, experiência sensorial, consegue comunicar na esfera pública, racional e não na privada, uma vivência subjetiva inteiramente dissemelhante. Bom, e aqui eu faço uma referência a Wittgenstein, na sua obra Investigações Filosóficas, e os saltos intuitivos dos jogos de linguagem. Deixa eu esclarecer. Para a fenomenologia, a linguagem deve estar atrelada à experiência sensorial, numa relação em que a palavra ela representa o vivido. Mas e se entendermos o sentido da linguagem não como necessariamente está representando a realidade numa espécie de experiência vivida, mas como fabricação da relação interpessoal? Como, por exemplo, contar uma piada. Ora, que fatos estão sendo ditos? Nenhum. O que está sendo construído nessa linguagem? Uma relação que só pode existir enquanto linguagem, mas enquanto linguagem é que a vida vai ter a força, vai ter fluidez, ela vai ter a capacidade de, entre nós, entendermos uns aos outros. Então, algumas coisas na colheita da historicidade, elas sim vão se referir a uma correspondência entre o que é dito e o que foi vivido.
Outras, não. Outras não estarão vinculadas a uma experiência vivida, sensorialmente vivida. Serão fatos psíquicos que só existem concretamente enquanto realidade, enquanto viva, enquanto vivência, na medida em que são construídos na literatura, que é a, a linguagem não como representação, mas a linguagem como jogo entre pessoas. É a relação que vai dizer o que significa. Por exemplo, no mundo antigo, pré, uh, pré-industrial, havia escrita naturalmente, mas não era a escrita o lugar da verdade, como se tornou juridicamente a partir da fixação das palavras nos textos e nos livros e nos arquivamentos. E aí, é claro, no mundo moderno, o texto diz mais verdade do que o autor dos textos. E uma vez dito e escrito, isso tem um registro que não pode mais depender do sujeito, e agora se tornou objeto. É o texto que diz, e não mais o contexto, mas no mundo antigo era diferente. Então, se a mesma coisa fosse dito por mestres diferentes, o significado seria outro, no olhar, no ambiente, tudo falava no mundo antigo, e não a palavra como referência. Era, sim, a palavra como um jogo em que é como diz o ditado chinês clássico, o homem aponta para a lua, o tolo vê o dedo e o sábio olha para a lua. Ora, eu não tenho como apontar para a lua e dizer, olha a lua, e dar a experiência para o outro. O que eu tenho são linguagens, são referenciações, mas é curioso como algumas pessoas só conseguem fazer com que vejamos o dedo e outras conseguem fazer com que nós vejamos a lua. Onde está a diferença? Está num jogo íntimo de correlações intersubjetivas. É neste ponto que nós vamos além do fenomenológico. E nós vamos estudar isso depois em Wittgenstein. E está aqui uma obra que nós vamos estudar em breve. Valiosíssima, difícil, mas preciosíssima. Wittgenstein e os limites da linguagem, por Pierre Hadot. No olhar de Pierre Hadot, em breve. Considerações, queridos? Alguma observação? Bom, então, para terminar, apenas essa parte aqui, né, esse primeiro momento, a primeira estrutura formal da mente humana, da racionalidade humana, para entender o fenômeno, e que a fenomenologia vai fazer um salto anterior e ver não apenas o objeto, mas a maneira como nós percebemos o objeto, isto é fenomenologia, a maneira de estudar reduzir, afastarmos das coisas vividas instantaneamente e estudarmos a qualidade da nossa percepção para que ela seja o menos contaminada. Por isso precisamos estudar essas estruturas. E hoje ficaremos aqui apenas nas partes e todos. E para terminar esse estudo, claro que vocês têm aí a leitura maior do texto como um todo, vamos apenas alguns trechos concluindo aqui. O cubo mesmo, daí o exemplo do cubo, que é inclusive um outro capítulo. O cubo mesmo, como uma identidade, como um todo, né? O cubo não pode ser apresentado perceptivamente
senão através da multiplicidade de lados, aspectos e perfis. Seria um caso de extravio de concretude, de procurar pelo pedaço no lugar do momento. Querer ter o cubo apenas em si mesmo, não como fundado em suas múltiplas presentações. Em resumo, está sendo dito aqui que o cubo não pode ser tratado como um quadrado. O cubo é feito de momentos. O conceito de cubo é isso aqui está vinculado a outro aspecto que eu não vejo, que a perfis e a multiplicidade de lados que eu só não tenho, mas eu intuo, o meu olhar bordeja. E essa é a característica do olhar fenomenológico. Nunca se esgota o que é visto. Aliás, a maior parte, fenomenologicamente, do que vemos não está lá no visto. Está previamente suposto em nós. E nós temos que estudar essa estrutura. Tá claro? É mais um exemplo. Então, precisamos saber quando nós separamos e quando devemos apenas fazer uma distinção. Eu não sei essa resposta a priori, mas ela tem que ser investigada quando fazemos clínica. Até que ponto o cabelo de Sansão é um pedaço dele ou é um momento inseparável da identidade que ele tem de ser? Uma análise filosófica nos ajudará a evitar a tentação de trocar momentos por pedaços, como podemos fazer, por exemplo, quando tentamos separar a visão da mobilidade. A alma é um momento. Ela mantém, uma relação essencial com o corpo e está fundada no corpo que estimula e determina e no qual se expressa o se... Perdão. Conclui aqui. Os seres humanos são corpos animados, não espíritos materializados. Tá. Isso não é o que diria a filosofia clínica. É o que está dizendo agora o olhar da fenomenologia de Russell e vários fenomenólogos seguintes. Mas em filosofia clínica já não temos esse pressuposto no tópico 3, que o corpo é primário e a alma secundária, ainda que apenas por distinção. Não. Podemos ver coisas, percepções de estruturas de pensamentos como a de Francisco de Assis, que chamava o próprio corpo de irmão asno, numa separação platônica profunda, em que ele era o espírito, tendo corpo e não sendo. Mas já para outras pessoas, no processo narrativo de si mesmo, na relação com o mundo, serão tal qual está sendo dito aqui, um corpo animado. Aí também, professor, vai naquela definição do que é alma, né? Para muitas pessoas, platonicamente, para várias religiões, ela é um pedaço, né? Um pedaço que sobrevive até a morte corporal, né? Para outras pessoas, alma é a força vital gerada pelo próprio corpo, né? É a energia vital que sustenta os nossos órgãos. E sem o corpo não existiria essa energia vital. Aí ela já é um momento, né? Eu acho que passa por aí também a definição de alma, né? Bom, no nosso caso, como filósofos clínicos, e aqui nós concluímos, vai passar pela escuta de alteridade. E aí voltamos. É na relação com o outro, sem confundir como nós gostaríamos que fosse ou projetaríamos equivocadamente no outro. É uma relação de alteridade. A epistemologia nos fortalece, deve estar aí para fortalecer a nossa alteridade. Mas eis o que acontece quando a epistemologia e a ontologia e a essência e a crença de que estamos falando do real único substitui a alteridade. E é aí que nós vamos
nos afastar, por exemplo, de Russell e nos aproximar de Levinas, como dois tipos diferentes de fenomenólogos. E Lúcio Pachter, em última instância. É isso aí. Terminamos por hoje. Convido a vocês à leitura antecipada, aprofundada dos dois próximos itens, que trataremos no nosso próximo encontro. E, embora as demandas sejam grandes, acho que já poderemos nos dar por satisfeitos da apresentação conceitual inicial do que é a fenomenologia e como ela nos ajuda a fundamentar filosoficamente a filosofia clínica.